E o Vasco tem acerto verbal com um dos principais jogadores do futebol na América do Sul. E eu me refiro a Santiago Sousa, volante de 27 anos de idade, titular absoluto do Racing. Ele também pode jogar como zagueiro. Você vai lembrar dele, chamou demais a atenção da torcida brasileira num confronto contra o Flamengo em edição de Libertadores da temporada passada. A formação do Atenção Vascaínos é de que Santiago Sousa se acertou com o Vasco em relação a salário, tempo de contrato e luvas. Falta o mais difícil, um acordo com o Racing. O Cruzeiro, o Flamengo e o Palmeiras foram alguns dos clubes que tentaram a contratação do Santiago Sousa em janelas anteriores. A imprensa argentina afirma que a pedida do Racing gira na casa dos 8 milhões de dólares ou 40 milhões de reais. Só para lembrar que o Vasco está contratando o volante Nelson de Ossa, do Betis, por cifras superiores. Negociação que começa em 10 milhões de euros e pode chegar até 12 milhões de euros. Importante registrar ainda que se está em busca de 2 volantes, o Vasco deve perder nos próximos dias o Cauã Barros, atleta revelado na base do Vasco, que chegou a ser emprestado para o Amazonas e para o América, voltou e tem deixado excelente impressão. Ele tem uma proposta do exterior e, ao que tudo indica, será vendido. Só para completar em relação a Santiago Sousa, atleta que também pode jogar como zagueiro e tem 12 partidas pela seleção do seu país. Revelado no River Plate, esteve no Atlanta United e chegou ao Racing em 2024. O Racing o comprou por 3 milhões e 800 mil euros. Bora entender quanto o time de fato vai pedir ao Vasco para que esse negócio aconteça. Excelente notícia! Vasco da Gama abriu negociações pela contratação do volante Santiago Sousa. Eu vou trazer essa notícia para você aqui nesta sua tarde de sexta-feira. Além disso, também, é claro, muitas outras informações. Tem novidades envolvendo o atacante equatoriano John Yeboah, mais um nome que desperta o interesse da diretoria Cruz Maltini. A proposta até já foi feita ao Venezia, clube italiano que tem os direitos econômicos do jogador. Tem informações também relacionadas ao volante Danilo Barbosa, mais um nome que a diretoria Cruz Maltina tem na lista para trazer nesta próxima janela de transferências e muito mais para você aqui agora neste seu Fala Gigante. Eu quero começar aqui primeiramente com você, este nosso Fala Gigante, trazendo informações relacionadas ao mercado da bola e já começando a falar sobre Santiago Sousa. O Vasco da Gama abriu negociações por um dos melhores volantes do futebol sul-americano. E é uma realidade, tá? Eu, de verdade, não lembro de uma atuação tão boa de um jogador como foi a de Santiago Sousa na partida contra o Flamengo pela Libertadores do ano passado. Não sei se foi o jogo das quartas ou da semifinal da Libertadores de 2025. Jogo no Maracanã, foi o jogo de ida. O Santiago Sousa jogou muito naquele jogo. O Santiago Sousa botou a partida embaixo do braço. Foi aquele jogo em que, inclusive, o próprio Santiago Sousa sai com o olho inchado, né? Acho que ele toma uma cotovelada do seu próprio companheiro de equipe. Jogou muito, muito. Inclusive, o Racing é eliminado e um dos motivos foi porque o Santiago Sousa, por conta da lesão no olho, não conseguiu jogar a partida seguinte. Joga muita bola esse volante. É um nome que já está na mesa da diretoria do Vasco há algum tempinho, né? Naquela lista de jogadores que interessam. O Vasco da Gama já tentou em outros momentos a contratação do atleta, não conseguiu. E agora, nesta janela de transferência, então, volta a ativa para tentar a contratação do jogador. Essa informação foi dada pelo César Luiz Merlo, que é um jornalista aqui do futebol sul-americano, que o Vasco da Gama tem interesse e tem aí conversa em andamento para contratar o volante Santiago Sousa. Eu até entrei em contato com algumas pessoas e todas me confirmaram, pessoas da Argentina, pessoas aqui também do departamento de futebol do Vasco da Gama, deixaram claro que as coisas estão acontecendo nesse momento. Há um interesse, não sei a que pés está a negociação, mas há um interesse pela contratação do jogador. Inclusive, nas últimas horas, né, a imprensa argentina passou também a comentar toda essa situação. E o que eu trago a você, então, nessa tarde de sexta-feira relacionado ao atleta é o seguinte: o Vasco da Gama abriu negociações com o Racing pela contratação do jogador, mas uma proposta oficial ainda não foi feita. O Vasco sentou para conversar, o Vasco chegou no Racing e deixou claro que quer a contratação do volante Santiago Sousa, mas ainda não houve uma proposta. A multa rescisória do Santiago Sousa gira algo em torno de 12 milhões de euros, um valor, é claro, altíssimo, mas o Vasco da Gama teria sinalizado ao Racing
que tem condições de pagar um valor próximo à casa de 7 milhões de dólares, tá? Um valor próximo aí hoje à casa de 35 milhões de reais. Com relação a Santiago Sosa, né, o que eu trago a vocês é: o volante está inclinado a aceitar uma proposta do futebol brasileiro, o jogador está empolgado, né, com a possibilidade de atuar no Brasil, que hoje é a principal liga do futebol sul-americano, um nível de alto nível de competitividade. Então, tudo isso faz com que a diretoria cruzmaltina também se empolgue com a possibilidade de contratar o jogador. Então, o Racing está disposto a fazer negócio. O Vasco ainda não formalizou uma proposta, mas sinalizou o desejo de realizar essa proposta no valor de 7 milhões de dólares, mas o Racing vai fazer jogo duro, porque a multa rescisória do jogador é de 12 milhões, né, amigo torcedor cruzmaltino. Então, as conversas seguem em andamento. O Santiago Sosa não tem um contrato longo com o Racing, é um contrato apenas até o final do ano que vem, ou seja, a partir do meio do ano que vem, o Santiago Sosa já poderá realizar e assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Então já está passando, né, daquele timing do Racing vender o jogador para não perder dinheiro, e o Santiago Sosa, com 26 anos de idade, também buscar um mercado mais competitivo para crescer na carreira. O Racing é um gigante do futebol sul-americano, mas está na hora do Santiago Sosa aparecer, ir para os holofotes, e nada melhor do que vir jogar no futebol brasileiro. Então essa é a situação de momento. O Vasco abriu negociações para a contratação, na minha opinião, hoje, de um dos principais volantes do futebol sul-americano, tá? Um jogadoraço. Eu, Lucas, sou fã do Santiago Sosa. Eu não tenho dúvida que a chegada desse atleta mudaria muito o nível do elenco cruzmaltino. Um jogador que é cria das categorias de base do River Plate, foi seleção argentina durante toda a base, teve aí uma proposta em 2021 do Atlanta United, do futebol norte-americano, foi vendido à época por 5 milhões de dólares, ficou 3 temporadas lá e voltou ao futebol argentino em 2024 para vestir a camisa do Racing, tá, amigo torcedor? Desde então está por lá. É um grande jogador. Eu volto a repetir, sou fã, sou alguém aqui, poxa, meio estranho para falar, porque eu gosto muito desse atleta, cara, e fico muito feliz com o Vasco da Gama olhando para a possibilidade de contratação desse jogador. Lembra que eu falei para vocês ontem que o Marcos Lamáquia tá meio desesperado e vai fazer o que tiver que fazer para reforçar esse elenco do Vasco, pois entende que o Vasco precisa de reforço? Tá aí. Essa é a grande realidade. O Marcos Lamáquia, então, agora está mais do que nunca dentro das negociações do Vasco, e o Vasco está começando a mirar outro tipo de atleta, e o Santiago Sosa se enquadra nesse outro tipo de jogador. Boa notícia? Deixe aí a sua opinião nos comentários. Mas não é o único volante, tá? O Vasco, como prioriza a contratação de um jogador para a posição de volante, vem também observando outros nomes no mercado da bola. E um nome, amigo torcedor cruzmaltino, que a diretoria do Vasco da Gama vem olhando com ótimos olhos para uma contratação, e podemos dizer até que é um plano B, caso as coisas com o Santiago Sosa não andem, é o Danilo Barbosa, tá? Danilo Barbosa, jogador que recentemente vestiu a camisa do Botafogo, até trouxe recentemente também essa informação a você, informação dada pelos amigos do canal Na Torcida Vascaínos, e o Vasco da Gama vem trabalhando nos bastidores para tentar a contratação deste atleta. O Danilo Barbosa vê sim com ótimos olhos a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro, o que automaticamente facilita muito, né, o diálogo entre as partes, mas mesmo o Danilo Barbosa querendo voltar para o Brasil, colocando-se à disposição para vestir a camisa do Vasco da Gama, as negociações dependem de um entendimento entre Vasco e o Al-Uyá, que é hoje o clube, né, que detém os direitos econômicos do volante. E aí que está o problema, pois o clube árabe ele pede uma compensação financeira para liberar o jogador. Então as conversas seguem em andamento, o Vasco da Gama vem tentando sim um acordo com o clube árabe, ainda não existe, tá, esse acordo, as negociações, as tratativas estão completamente abertas, o Vasco também não prioriza muito o Danilo Barbosa, então não vai fazer força, não vai colocar dinheiro na mesa para contratar o atleta. A prioridade hoje do Vasco da Gama é o primeiro volante Santiago Sosa. Um ponto que faz com que o Vasco da Gama entenda que o Danilo Barbosa é um jogador interessante é porque é um jogador que tem uma capacidade defensiva muito forte. E além de volante, de primeiro volante, ele também consegue atuar como um zagueiro. Então vai reforçar, né, o sistema defensivo cruzmaltino. Então o Vasco enxerga
com excelentes olhos a contratação do Danilo Barbosa, mas tenta esse diálogo com a UiA, porque o Vasco não vai fazer loucuras financeiras para contratar esse atleta. Não é novo, tem 30 anos de idade, ou 31, o Danilo Barbosa, tem um contrato curto com a UiA, até meio de 2028, ou seja, um contrato de mais 2 anos. O Danilo Barbosa quer retornar ao futebol brasileiro, então cabe também o desejo do jogador em retornar ao Brasil. Então tem vários fatores que fazem com que o Vasco da Gama entenda que não vale a pena fazer nenhuma loucura financeira pela contratação do jogador, diferente, né, da situação do Santiago Sousa, que realmente é um jogador diferenciado e chegando para reforçar esse meio-campo do Vasco, veremos um Vasco da Gama, amigo, com um meio-campo de outro nível tendo este atleta. Aí a gente pensa no meio-campo com Santiago Sousa, Thiago Mendes e dando tudo certo vindo Nelson de Ossa, cara, é um meio-campo assim de primeiro nível, é realmente um meio-campo que vai fazer com que o Vasco da Gama melhore dentro da temporada. E para fechar com vocês este nosso Fala Gigante, na parte da manhã eu trouxe a informação a vocês relacionadas ao John Yeboah, lembra? Que o Vasco da Gama, enfim, colocou na mesa do Venezia, clube italiano, uma proposta de empréstimo até o meio do ano que vem. E na proposta havia uma obrigação de compra no valor de 4 milhões de euros pelo jogador. Então o Vasco pagaria 1 milhão de euros pelo empréstimo ao Venezia e no meio do ano que vem o Vasco seria obrigado a pagar mais 4 milhões de euros, somados 5 milhões de euros, para comprar os direitos econômicos do atleta, um valor trazendo para a nossa moeda que gira algo em torno de 30 milhões de reais. Essa foi a proposta colocada à mesa pelo Vasco da Gama do Venezia pela contratação do John Yeboah. Entretanto, mesmo com o Vasco tendo um otimismo grande na contratação do jogador, mesmo o Vasco da Gama entendendo, né, que o John Yeboah foi a prioridade nesta janela de transferência para o setor ofensivo, um atleta que ajudaria, um atleta que elevaria o nível, né, do Cruz Maltino, o Vasco da Gama vinha enfrentando problemas, principalmente com relação ao staff do atleta, pois o staff do atleta entende que nesse momento, depois de um ano de destaque do John Yeboah na Copa do Mundo vestindo a camisa da seleção equatoriana, seria melhor para ele, que tem apenas 26 anos de idade, permanecer na Europa. Essa era a cabeça do staff do jogador. Então, o Vasco quer o John Yeboah, mas o Vasco vinha então enfrentando esses problemas pelo staff de John Yeboah. E nas últimas horas, o amigo Fábio Torres entrou em contato, amigo torcedor Cruz Maltino, com o diretor do Venezia, que é o Filippo Antonelli, tá? E foi perguntado, o Filippo, o diretor do clube italiano, sobre o John Yeboah. E o dirigente ele foi curto e grosso e deixou muito clara a situação do John Yeboah nesse momento. Disse assim: não temos interesse em fazer negócio. O jogador faz parte dos planos do Venezia. Essa é a cabeça do clube italiano relacionada ao John Yeboah. Isso significa que as portas estão fechadas? Não. Mas significa nitidamente um jogo duro. Quando um diretor ele diz que não há interesse em fazer negócio, não significa que o negócio não será feito. Ele apenas quer dizer que John Yeboah é um jogador valorizado, é um jogador que está nos planos, e para que uma venda aconteça, tem que ser de fato uma proposta considerada irrecusável. O Ryan estava nos planos do Vasco da Gama para a temporada de 2026, mas foi uma proposta irrecusável. O Diniz não queria a saída dele, o Pedrinho não queria a saída dele, mas o Ryan recebeu uma proposta irrecusável, ele quis sair. Financeiramente foi uma proposta vantajosa para o Vasco e o Vasco não tinha como não liberá-lo. A situação do John Yeboah é muito parecida com essa. Hoje, o Venezia não quer fazer negociação, o Venezia subiu da Série B para a Série A, mas não é uma equipe que normalmente permanece na primeira divisão do campeonato italiano. Então, cabe ao Venezia receber uma proposta financeiramente vantajosa para liberá-lo. O Venezia pagou 2,5 milhões de euros pela compra dos direitos econômicos desse atleta no ano passado. Então, o Vasco chegando a uma proposta boa, em torno de 6 milhões de euros, consegue levar. A proposta inicial do Vasco foi 5. Talvez aumentando um pouquinho esse valor, o Vasco consiga convencer o clube italiano a liberar John Yeboah. Eu acho que vale a pena, tá? Eu acho que é um atacante bem legal, um atacante que fez uma Copa do Mundo muito boa, um atacante que tem base na Europa, Wolfsburg, futebol holandês, futebol italiano, futebol polonês, já rodou muito e é jovem, tem apenas 26 anos de idade, foi o 10 do Venezia na última temporada, com 12 gols e 10 assistências, foi um jogador importante para a seleção do Equador na Copa do Mundo, então é um achado bom aí que o Vasco da Gama pode estar contratando.
Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão. Um abraço.